Que a tua palavra, se ela possa falar melhor em cada coração, Pai. É que eu te peço neste momento, no nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Prezados irmãos, nós vamos fazer uma recapitulação da nossa leitura devocional que nós lemos. Quero só fazer aqui o versículo de número 13, que nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, tudo ficar firme. Amém? Graças a Deus. Prezados irmãos, essa leitura o apóstolo Paulo, que é os livros de Efésios, né? Ele trouxe aqui uma exortação e um conselho muito maravilhoso ao povo de Efésios. Como ele disse aqui, né? Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que eu gosto da leitura, quando Paulo lê a leitura de Paulo às cartas, que mesmo quando ele quer chamar a atenção da igreja de algumas falhas ou quer exortar, ele nunca deixa de dizer, irmãos meus. Sempre ele diz irmãos meus. Presta atenção. Nos demais irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. O que me chama a atenção neste momento? Que não adianta, muita gente está dentro da igreja, mas não tem o seu companheiro como irmão, não recebe como irmão. O apóstolo Paulo, como grande missionário de Deus, que ele ia às igrejas, ele tinha autoridade, autonomia de pregar o evangelho, de falar da palavra para o povo. Mas antes dele dar uma palavra, ele sempre colocou a igreja, o povo, como seu irmão, em toda forma. Não adianta eu chegar aqui na frente e querer exaltar os irmãos e querer falar algo, mas me separar dos irmãos. O apóstolo Paulo sempre ele se coloca junto com fortalecei-vos, meus irmãos. Sempre o apóstolo Paulo colocou diante da igreja, diante do povo. Como eu disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Por que ele quis dizer aqui? Quando o apóstolo Paulo chegou a levar essa palavra à igreja de Efésios, ali o povo de Efésios, é porque ele sabia que alguma coisa estava acontecendo, que o diabo estava trabalhando com seus laços dentro da igreja. Muitas das vezes nós estamos despercebidos e o diabo está trabalhando de uma forma diferente, os laços do diabo. Eu tenho pregado aqui, nós vamos entrar nessa leitura, que nós vamos falar, sempre eu falo, sobre os dados inflamáveis e a seta maligna do diabo. Porque ele sabe, ele conhece, ele não conhece o pensamento dos irmãos, do meu pensamento, mas ele conhece, ele tem os dados inflamáveis deles. Os seus dados inflamáveis, ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe o meu ponto fraco. Então ele lança aqueles dados inflamáveis em nossos corações, talvez pensamentos malignos contra alguma coisa. É os laços. O diabo ama os seus laços, ele tem seu meio de amar o seu laço. Tem suas setas malignas. As setas malignas, irmãos, são as plaquinhas de desvio que ele coloca nas nossas vistas para nós enxergarmos. Dentro da igreja, isso não tem nada a ver. Isso não tem importância. Então, o apóstolo Paulo já tem visto isto na igreja de Efésios, que estava acontecendo alguma coisa. Mas antes ele começou, primeiro exortou a igreja. Antes ele chegou logo exortando nos demais amados irmãos meus. Fortalecei-vos na graça, fortalecei-vos no Senhor e na tua força e no teu poder. O que ele quis dizer isso? Para os irmãos acordar naquele momento, saber que só o Senhor naquele momento, ele às vezes estava despercebido, que não existe. Eu já disse aos irmãos aqui, já preguei da outra vez, há muitos tempos atrás, que não existe nenhuma palavra, não existe nenhum texto sem sentido. Tudo que se faz tem um sentido, tem um início, tem um princípio, tem um meio, tem um fim, tem um início.
para uma palavra ser pronunciada, ela precisa ter uma origem. Tudo existe uma origem daquilo que vai se falar. Apóstolo Paulo, quando chegou a falar para o povo de Efésios, fortalecei-vos no Senhor, para que não possa cair nos laços do diabo. É porque algo o diabo estava tramando, armando no meio do povo, e ele já sabia. Então ele já chegou colocando o povo em vigilância, se preparando a igreja para se preparar contra os astutos do diabo. A igreja, por isso, precisamos nos colocar na posição da presença de Deus, diante da palavra, para que o diabo não venha tirar da nossa vida, da nossa vida, a presença de Deus. O que ele quer tirar da minha vida e tirar da sua vida é a presença do Espírito Santo, é de Deus na sua vida. Para você viver no eu, viver naquilo, achando que ele quer tirar. Você pensa que o inimigo está lá fora, preocupado com os que estão lá fora, ele está preocupado com o que está dentro da casa de Deus, servindo a Deus. Então ele arma laços para poder atrair a igreja. É isso que ele faz. E aqui diz: porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas, que é desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As hostes da maldade nos lugares celestiais. Os lugares celestiais, ele não vai estar lá, como está a leitura. Nós temos que lutar contra as hostes celestiais. Ele anda procurando buscar mais quem está na presença de Deus. Porque ele, lançando os seus pensamentos malignos, tirando a presença de Deus, tirando você da presença, ele está armando um laço. Quando nós encontramos com alguém lá fora que não serve a Deus, ele vai armar um laço diante daquela pessoa, porque talvez você conhece aquela pessoa, você tem uma intimidade com aquela pessoa. Você já tem, às vezes ele usa aquela pessoa para armar um laço para te trair, para te tirar da presença de Deus. É porque ele conhece, ele vai saber o seu ponto fraco, ele sabe aquilo que você, aonde você, como se diz, bambeia a corda, né? Ele sabe a hora que você frouxa a corda para ele puxar. Então o que ele faz? Ele já sabe onde você é fraco, ele já sabe aonde é o meu ponto fraco. O que acontece? Ele não sabe, ele não conhece o seu pensamento. Talvez você está pedindo a Deus, mas ele sabe o seu pensamento. Ele sabe o que pode te atrair fora da atenção de Deus. O que ele coloca na sua frente, na minha frente? Aquilo que nos atrai. Aonde ele usa as hostes espirituais da maldade contra as hostes espirituais celestiais. É o que está escrito aqui. As hostes espirituais da maldade contra as hostes, quer dizer, para atrair você e eu da presença de Deus. Que ele fala aqui abertamente: nós não podemos lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as hostes da maldade, contra os principais, contra as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe? Quer dizer, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aonde ele quer atrair que é no lugar celestial, porque onde não está, não precisa dele atrair. Ele quer tirar da nossa presença. Nós temos que lutar não contra um, contra o outro, contra o sangue, mas sim contra as maldades deste mundo, que atrai, que aonde às vezes você chega e quer vigiar. O que lá no Salmo 1 está escrito? Que nós não devemos assentar na roda de escarnecedores. O que é a roda de escarnecedores, irmão? Nós que servimos a Deus, nós não podemos ficar compartilhando com rodinhas. Porque tem pessoas, irmãos, que ele para perto do irmão, ele não tem palavra para conversar com o irmão, ele não tem assunto para conversar com o irmão, para falar das vezes dele. Mas quando encontra um amigo dele antigo, ele aparece tanta coisa do passado que vai contando. Eu penso que não. As hostes espirituais da maldade aí atraindo as hostes espirituais, tirando você da presença de Deus. Porque tem pessoas que recebem, não tem medo de convidar a pessoa a atrair, mas é convidado. Ele não tem vergonha de convidar. Ele faz de tudo para atrair, para nos tirar da presença de Deus. Nós observamos aqui, como eu disse, portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito isso, tudo fica firme. Você tem que fazer força. Aqui Deus, Ele te dá condições, mas você precisa, como diz aí, portanto, tomai. Você tem que aprender qual é a armadura de Deus. É a palavra, é ficar firme na oração, jejuando, orando, pedindo força ao Senhor, para Ele poder te sustentar. É a armadura de Deus. Muitas das vezes nós não temos, na igreja nós não temos como pedir, mas quando nós precisamos de alguma coisa, encontramos uma pessoa que não serve a Deus, a gente quer contar a nossa vida toda para aquela pessoa que está passando por isso, passando por aquilo. Você está pegando uma armadura, você está pegando agora um reforço de fora. Como você vai resistir no dia mau se você não está na presença, não está buscando a Deus? Quando você precisa, você tem que clamar ao Senhor. Jesus disse, quando quiser, você tem que entrar para dentro do aposento, pedir o Senhor, só Ele ouve e intercede. Muitas das vezes nós deixamos de clamar. A Bíblia nos diz bem claramente, comunicai com os santos nas suas necessidades. Nós deixamos de comunicar um com o outro, para comunicar com a pessoa que não serve a Deus, que não faz a vontade de Deus, que está lá. A única coisa que ele vai fazer é escarnecer a sua vida. O que você está fazendo na igreja? Você está perdendo seu tempo. Aí você vai colocar, realmente eu estou perdendo meu tempo, não estou recebendo nada lá. É isso que ele quer. É tirar e colocá-lo, é jogar os dados dele inflamados na sua mente para você atrair da presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo aos Efésios diz, revesti-me, meu amado Deus, revesti-me da presença do Senhor, da armadura de Deus. Nós temos que buscar a armadura de Deus. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Mas tem que ser com a verdade, não é com mentira. Tem que nós surgir na presença de Deus, na verdade. Não adianta queremos esconder, né? Fazer as coisas erradas e se esconder, porque de Deus não se esconde. Tem que ser na verdade, diante de Deus. Como se diz aqui, investir na couraça da justiça de Deus. Ao versículo de número 15, calçai os pés com a pregação da verdade, com a pregação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno, que eu acabei de falar agora. Você com o capacete, você armado com a espada, com o Evangelho da paz, com o escudo da fé diante de Deus, o maligno não vai ter força. Os dardos inflamados, é daqui a Bíblia que diz aqui, ó, apagando todos os dardos inflamados. Dados, os irmãos conhecem dado? Dado é uma pecinha, tipo uma lancinha, que você tem uma roda na parede, que a pessoa brinca, daqui ele fica jogando os dados para só acertar a numeração, não é assim? E os dados inflamáveis do diabo é pensamento. Ele sabe aonde é o seu ponto fraco, ele joga lá. Se o seu ponto fraco ele já conhece, ele vai jogando os seus pontos fracos para te atrair, seu vício. Às vezes você não tem força de parar de fumar, não tem coisa, mas ele sabe que é o seu ponto fraco, ele vai jogando os dados inflamáveis. Você não tem importância não, né? Ele vai só jogando os dados inflamáveis dele, que ele sabe aonde. Mas quando você está calçado com o Evangelho da paz, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça diante de Deus, você consegue apagar todos os dados inflamáveis do diabo. O apóstolo Paulo, ele falou, olha, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu faço eu não quero. Muitas das vezes é aquilo que você não quer fazer, o que o diabo quer que você faz. O que tem que você fazer, ele não quer que você faz. Que a obra de Deus é ir para a igreja, não deixa. É isso. Então nós temos que estar firmes na presença de Deus, tomando sobretudo o escudo da fé, no qual poderás apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Quando você está com o escudo da fé, calçado com o Evangelho da paz, como se diz ali, calçado, com a verdade, vestido com a couraça da justiça, né? Você está ali calçado com um dos pés com a pregação do Evangelho da paz. Não, calçado não, você está calçado no pé do Evangelho da paz, você está firme no Evangelho, você está na palavra de Deus, você não sai fora, você não é calçado. Ele tenta, mas não consegue, porque ele vai lá, pois aí não tem jeito. Vocês querem ver uma coisa? Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu estava no Piauí, e agora eu vou falar para os irmãos aqui.
Um testemunho aqui que os irmãos não sabem. Mas se eu for contar isso aí para muita gente vai ignorar. Eu tive 3 dias conversando com Satanás, eu conversei com Lucifer. 3 dias eu conversei com ele internado no hospital de doido. Lá. Ele contou minha família inteira para mim. Contou meu irmão, meus irmãos, meus filhos. Tudo que está na presença dele. Mas ele falou, só tem uma coisa. Naquela lá, o homem lá de cima não deixou, não posso falar dela. Que ela está protegida, que era minha mãe. Os irmãos entenderam? Ah, você tem seu irmão, está lá, ó. Está lá no Rio de Janeiro, tentando seus filhos lá. Mas aquele lá já é meu, ele faz a minha vontade. Realmente ele estava perturbando a minha família naquela época mesmo. Tá? Foi preciso ir embora. A última vez que eu fiquei sabendo dele aqui com a minha mãe, sabe o que ele falou para minha mãe? Que Deus não é Deus que domina mais o mundo, não é o diabo. Ele é pastor, meu pai na fé. Os irmãos entenderam agora? Então Deus falou, o diabo falou comigo que na minha mãe não podia tocar, porque nela, que nos outros estava praticamente tudo balançado. Quer dizer, a minha família inteira estava tudo balançado, porque Deus já não me queria mais não. Deus já não te quer mais não, rapaz. Falou comigo 3 dias. Foi aonde eu falei, Satanás, vai para o inferno, porque se Deus me colocou na sua... Se for para me morrer na sua mão, Deus vai colocar agora. Se não for, Ele vai me livrar de você agora. E eu vou afastado, internado. Mas Deus me tirou desse hospital de louco. Fui, fiz tratamento, vim embora e hoje eu estou aqui. Mas se eu for contar um testemunho muito grande, 3 dias, sinais que Ele fez comigo, aconteceu comigo. Mas não adianta, é um testemunho que se eu contar isso agora, muita gente ignora isso. Não vai entender que eu tive os 3 dias. Então ele conhece, ele chegou, Deus não te quer mais. Irmãos, eu andava para a rua, ele andava comigo, né, nesses 3 dias. Ele estava me colocando e falou, eu vou te colocar, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te colocar na sarjeta como mendigo. Eu quero você como mendigo. Sabe por quê? Você tirou muitas almas da minha presença, agora você está na minha mão. Porque quando eu estava na igreja como pastor, muita gente eu batizei, a igreja está cheia. Agora você está na minha mão, Deus não te quer mais não, Deus te abandonou. Aí eu lembrei da palavra que Deus diz, Deus não se esquece das obras feitas pelas nossas mãos. Deus não se esquece daquilo que você faz para Deus, Deus nunca esquece. Nós esquecemos de Deus, mas Deus não esquece. Deus tem me usado muito na igreja, falei, Senhor, eu orava em espírito, Senhor, tem que usar, Senhor, vai me dar força para me sair. Ele jogava água em mim lá, eu dormia na rede, jogava água em mim na rede, para mim não dormir, molhava a rede comigo de noite. Tá? Para vocês verem como é que as coisas passavam, andava para a rua fora. Um dia que eu estava com a bermuda, ele fez o elástico da bermuda arrebentar e eu tenho que segurar andando para a rua fora. Tinha um cordão, eu pegava, ele punha fogo no cordão, queimava no chão. Eu pegava o celular, andava com ele no ouvido, lá, ele esquentava o celular para me jogar no chão, porque ele queria que eu quero você doido. Os outros pensavam que você está doido. Você quer quando falando na rua? Tudo isso, irmãos, estou falando para os irmãos aqui, que isso eu não estou contando historinha de carochinha, historinha para ninguém não. Estou falando para os irmãos o que aconteceu comigo. Isso é um pedacinho só do que eu quero falar para os irmãos. Mas eu clamei, eu lembrei, falei, Senhor, deitado na rede, falei, Senhor, quantos anos? Hoje eu estou aqui, mas eu tenho fé. Se o Senhor tiver, vai me dar força. Fiquei internado 15 dias no hospital, tomei foi 85 litros de soro para me sobreviver. Tá? É outra história lá no Piauí. 15 dias que eu passei Natal e Ano Novo no hospital. Quando eu cheguei aqui, quando eu saí do hospital, eu não tive força, mas Deus usou pessoas de fora, eu lá num lugar estranho, 36 horas de viagem, sem 5 centavos no bolso. Deus mandou uma pessoa lá dentro do hospital, me tirou, me deu condições para me voltar para minha casa. Quando eu falei que ia para a casa dos meus filhos, para o Rio de Janeiro, ele falou, esse homem falou, não, você não vai para lá não, Deus não te quer lá não, você vai para a casa de sua mãe, porque lá você não vai ser bem recebido. Os irmãos entenderam? É mistério de Deus. Então muitas das vezes a gente não entende o que Deus quer na nossa vida. Eu não era para me estar aqui hoje pregando a palavra de Deus não, irmãos, porque o que eu já passei e hoje Deus tem me colocado aqui. E às vezes eu estou aqui, eu sinto que eu preciso estar revestido do poder de Deus, porque o inimigo ele luta para me derrubar, ele não quer eu aqui.
Ele não me quer que eu fique aqui na obra de Deus. E muitas das vezes ele tem colocado tropeço na minha frente e coisa para me derrubar. Mas eu oro a Deus para ser eu tenho misericórdia. Quantas vezes eu já pedi a Deus, eu já falei até para os irmãos que Deus podia preparar uma pessoa para ficar no meu lugar aqui, mas Ele não quer. Como o José já falou, talvez outros estivessem no meu lugar, a obra de Deus não estaria andando, eu já teria fechado já. Já teria ter fechado, porque não teria as condições que Deus dá para poder fazer. Precisa estar revestido do poder de Deus, da palavra de Deus. Ainda que você se sinta fraco, se sinta abatido, achando que não tem mais força, mas quando você entrega o teu caminho, o Senhor confia nele e tudo mais Ele fará. Ele te levanta, Ele te coloca de pé, Ele não deixa prostrado. Deus não quer pessoas que de alto escalão, de poder para dizer que eu posso fazer isso, que eu tenho condições financeiras para fazer. Ele quer você que não tem condições para poder fazer, para mostrar para aquele que Deus é Deus. O ouro e a prata é dele, ele é que faz as coisas, a solução. Revestivos, como o apóstolo falou, meus demais irmãos, fortalecei no Senhor, na força do seu poder. Quando você está na força do poder de Deus, não tem diabo que derruba, não tem protestade nenhum que levanta contra você. Não tem dados inflamados, não tem seta maligna que te vence, porque você está revestido, está calçado com o evangelho da paz, revestido com a couraça de justiça, colocado o capacete da salvação. Não é você vestir como soldado, não. O capacete da salvação é da palavra, a couraça da justiça é a palavra lá dentro do seu coração, firme diante de Deus. Não tem nada que te abala, porque se você está revestido, todo revestido, pode vir a tempestade, pode vir tudo, dando espadado, pode dar flechada em você que não pega, porque você está com a couraça da justiça. Não tem nada que entra dentro do seu coração. Mas quando nós estamos fracos, nós não estamos revestidos, qualquer palavrinha, qualquer coisa nos tira da presença de Deus, nos faz nos pecar, fazer errado diante de Deus. Porque está fraco, não está revestido, está no eu. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer, que a igreja de Efésio, elas estavam praticamente, é uma igreja, mas estava ali todo mundo desprotegido, estava desprotegido diante do apóstolo Paulo. Foi lá levar uma palavra de reforço para eles, bem grande. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, tudo fica firme. Então você só vai estar firme na presença de Deus se você estiver debaixo da palavra, debaixo da graça, do poder de Deus, da obediência da palavra. Quando nós aprendemos a palavra, nós guardamos ela, como o salmista Davi sempre diz: guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra, nós estamos revestindo a nossa vida espiritual, nós estamos cobrindo com a couraça da justiça. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito e a palavra de Deus. Está vendo aqui? Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito e a palavra de Deus. Você tendo feito isso, você está revestido. Mas não veste a couraça do mundo, não. Faça como Davi. Davi, quando foi lutar contra o gigante, Saul vestiu ele com a couraça dele, deu ele uma couraça bem pesada. Quando ele vestiu, a Bíblia diz que ele vestiu aquela couraça, vestiu tudo aqui de Saul. Ele se sentiu aquilo tudo pesado no corpo, sem força, ele tirou tudo. Não, eu vou revestida com o poder de Deus. Tirou tudo aquilo ali, foi na... E você vem em mim com escudo, com espada e com lança. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Está bom? Não precisou espada, não precisou escudo, não precisou nada. Ele foi no nome do Senhor, com duas pedrinhas na funda ali, só com a pedrinha derrubou o homem. Talvez o que você tem, você consegue vencer o diabo, mas você precisa estar revestido do poder de Deus. Você precisa estar revestido na graça. Davi estava revestido no poder de Deus, porque ele vivia na presença de Deus. Ele não precisou da couraça, vestir de Saul, não. Tem muita gente vestindo a couraça do mundo. Saul hoje é o mundo, querendo andar como o mundo anda, de qualquer maneira. Como é que você vai servir a Deus desse jeito? Querendo viver como o mundo vive. Tudo que lá no mundo tem, quer viver dentro da igreja, quer trazer para a igreja, quer andar da igreja. Deus não se agrada. Se coloca com uma posição de servo de Deus, com roupas decentes, vestes decentes, sendo fiel a Deus. Não andando com couraça do mundo para a igreja. Como é que você está revestido? O diabo está vendo, isso aí está fazendo a minha vontade. Tudo que eu ponho lá ele quer.
Agora, quando está revestido na presença de Deus, não precisa de revestir com a revista para vencer, não. Davi não foi preciso usar a couraça, capacete, escudo e lança de Saul, não. Porque pesa as coisas lá do mundo. Ela pesa espiritualmente na sua vida. Aí os dados inflamáveis entram e penetram. Mas por dados inflamáveis, as lanças, os dados inflamáveis do diabo não penetrar, você precisa estar revestido com a couraça da justiça. Não é vestido com a couraça de soldado, não. Couraça que coloca no homem, não. É a couraça da justiça. É calçado com o evangelho da paz. Olha só. Tomai sobretudo o capacete da salvação, a espada do Espírito e a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que essa palavra possa permanecer no meu coração, no teu coração. Amém? Nós vamos nesse momento agora fazer aquela oração e também a oração da fé que nós sempre fazemos todos os domingos. Tá bom? Hoje nós vamos fazer ela. Amém? Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se pôr de pé agora. Nós vamos fazer a oração da fé, que é a oração agora que nós fazemos, que era das quarta-feiras, nós estamos fazendo domingo passado nós fizemos, mas hoje Deus está pedindo que nós fazemos, amém? Vamos então orar a Deus. Você coloca a tua mão no teu coração agora.